Faz hoje quase um ano que eu não vou visitar. Estão ouvindo isso? Tem um barracão lá da Penha que me faz sofrer. Valéria Lobão, de novo. Espero que vocês gostem. É o nosso comecinho da nossa live do Conde. Começando mais uma live do Conde. Tudo bem com vocês? Vamos lá? Eu tento. Olha que lindo. Noel Rosa. Essa é a canção Suspiro. Suspiro da Valéria Lobão. Mais uma vez para vocês aqui. A Valéria Lobão nem sabe que eu tô tocando o CD dela aqui. Tem que avisar a Valéria Lobão. Itamara Sierra, por favor, avise a Valéria Lobão. Valéria Lobão logo vai me dar uma entrevista. Vou pedir para ela. E aí eu quero começar essa live de hoje dizendo para vocês aí dos planos que eu estou fazendo para o canal do YouTube. Saudações democráticas a todos vocês, caras pálidas, meus queridos amigos que vêm aqui somar, vêm aqui multiplicar, vêm aqui fazer a sinergia para a nossa live do Conde. Eu estou transmitindo também pelo Facebook mais uma vez, só para ver se esse cara vai continuar transmitindo, se não vai, se não vai. Se quiser, tem. Né? Mas o YouTube é a nossa garantia de transmissão perfeita até o fim dessa hora, que é digressiva, né? Aqui da live do Conde. Muitas pessoas dizendo que já estão inscritos. Então, peço para vocês se inscreverem no canal do Conde, vocês que vão chegando. No meio da live, eu vou fazer mais um chamamento. Eu ainda não domino tantos detalhes do YouTube, mas eu creio que tenha um sininho para você clicar no alto direito da página para você receber notificação. Então, sempre que tiver uma transmissão ao vivo, você recebe um aviso no seu YouTube, enfim, do jeito que você formatar e programar ali a sua inscrição no YouTube. Quero dizer para vocês que eu tenho já... Hoje eu entrevistei o Fabiano Leitão, uma entrevista sensacional. Primeira entrevista de um programa dentro da grade do YouTube do Conde, que é o Conde Entrevista. E há muito tempo queria fazer essa entrevista com o Fabiano Leitão. Foi muito legal, entrevista de 1 hora. Ela já está no cardápio do YouTube. Vocês podem acessar a qualquer momento. Amanhã nós vamos fazer a reprise dessa entrevista pela TV 247 e assim será durante a semana. Eu estou programando aqui, avisar vocês, estou programando fazer entrevistas na hora do almoço, acho que é uma hora bacana, meio-dia, 1h da tarde, durante toda a semana, todos os dias. Todo dia eu vou entrevistar alguém. E aí a gente vai ter, enfim, mais um pouco mais, né? Aí o Conde vai ouvir muito mais, né? Vai ouvir muito mais as pessoas que têm aí destaque em várias áreas, né? Já agendei entrevistas sensacionais para vocês. Vou soltar a programação na medida em que eu confirmar os horários e tudo mais. Mas fiquem atentos, porque todo dia vai ter uma novidade nesse novo canal, o YouTube do Conde. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Vamos falar, então, vamos falar de política aqui. Deixa eu colocar mais um pouquinho de Valéria Lobão para vocês. Satisfação estar aqui com vocês. O dia hoje começou com mais desdobramento do caso Queiroz. Antes de falar do general, nós estamos, né? Nós, brasileiros, eu acho isso uma vergonha, né? Depois de 34 anos, nós temos, de novo, um presidente da República interino, que é um general do Exército, o senhor Hamilton Mourão. O último tinha sido João Figueiredo, né? Aquele que... Esses são muito parecidos, né? Essa ala militar do bolsonarismo, em grande medida, hoje eu vi também o grande Breno Altman, sempre dando depoimentos e explicações sensacionais para o Leonardo Atush,
no programa semanal que eles fazem toda segunda-feira. Breno Altman é sensacional, tem uma percepção aguçada da conjuntura política do país, muita visão histórica. Na verdade, nós temos 45 militares, né, em cargos, em altos cargos desse governo Bolsonaro. É um governo militar, tutela militar total, até porque o Bolsonaro não tem autoridade, né? Ele não tem legitimidade, ele mesmo não sente esse traço, né, básico. Qualquer presidente civil, se queira civil, legitimado pelo voto da República aqui no Brasil. Então, nós temos essa situação que é bastante... É triste, é uma vergonha para o Brasil, porque o Brasil tinha superado isso. O Brasil caiu num estágio totalmente de colapso dos sentidos políticos e acabou favorecendo, mais uma vez, um segmento que é um segmento autoritário da população brasileira. Um segmento autoritário enfim, do poder, né? Que negocia o poder, que está a serviço do mercado financeiro, por assim dizer, que não tem compromisso com questões do trabalhador, propriamente, das políticas públicas, e isso nos trouxe para esse lugar de novo. Então, depois de 34 anos, nós temos um presidente general, porque o Bolsonaro foi para Davos, foi recebido em Davos com escracho, foi recebido com muito protesto. Tinha um cartaz hoje, logo de manhã, na madrugada, me chegou um cartaz, uma foto de protesto em Davos, como é tradicional em Davos, sempre tem protestos ali, porque é a reunião da nata da elite financeira e do mercado mundial. As informações que chegam até agora é que esse fórum desse ano de 2019 está esvaziado, mas, de qualquer maneira, fica sendo um termômetro da percepção do europeu, da percepção das pessoas, né, sobre essa reunião anual aí que é feita com os expoentes do mercado financeiro internacional, alguns chefes de Estado, alguns representantes burocratas dos países aí, enfim, que fazem parte do jogo comercial, tudo mais, né? Não é de todo... A Davos é uma questão importante. É um fórum que tem muita reverberação, repercute muito, né? Sobretudo, nesse momento, por uma questão de ser tá sob protesto. Então, a foto que chegou era um protesto contra o Netanyahu e o Bolsonaro. Vocês não são bem-vindos aqui. Vocês não são bem-vindos. Essa é a imagem que fica. O Bolsonaro, muito antes das eleições, durante as eleições, toda a Europa, que tem uma tradição de não se acovardar diante de questões internacionais que são importantes, toda a Europa já tinha os cartazes do Bolsonaro, tinha uma questão do ele não também que se arrastou pelos Estados Unidos e pela Europa. Aliás, na conversa que eu tive com o Florestan Fernandes Júnior e Leonardo Atush, o Florestan Fernandes Júnior perguntou assim, onde está o ele não? É uma pergunta que eu faço também. Evidentemente, não é uma cobrança assim ressentida. Porque as características do movimento estão muito mais associadas, digamos assim, àquela efervescência eleitoral do que propriamente uma defesa da democracia consistente, permanente, né? Nós não temos, você vê que é um momento importante de mobilização, que poderia ser de mobilização popular. O Breno Altman disse hoje, quero fazer aí uma resenha também dos excelentes depoimentos que eu assisti hoje pela TV 247, inclusive, que nós estamos, eu achei a metáfora dele muito bonita, muito linda, que é assim, você tem momentos de colheita e momentos de semeadura e de colheita. E isso vale também para o mundo político. Então a gente acabou de sair de uma eleição, mas foi uma espécie de colheita. Deu errado porque foi o Bolsonaro, né? Que venceu essas eleições nessas condições muito estranhas e atípicas. De qualquer maneira, você tem uma saturação, o povo brasileiro está cansado de tanta informação, de tanta
de tanta tensão política que se arrasta já desde a reeleição da Dilma Rousseff, quando o Brasil começou a ser sabotado por Aécio Neves, Eduardo Cunha e Michel Temer, numa traição generalizada. Então, o que a gente tem? Um momento de semear novamente, de plantar, né, o embate político básico, natural, fazer o embate simples, sem muita sofisticação, não precisa. Até porque o bolsonarismo não tem sofisticação nenhuma. Agora é importante manter a espinha ereta e o discurso também vivo e ativo, né, diante de tudo isso. Eu acho, sinceramente, eu tenho um pouco de... O meu ceticismo é o contrário. Eu tenho ceticismo do ceticismo. Acho que a população brasileira, gente, nesse momento, está cumprindo seu papel. Está cumprindo seu papel de rechaçar. Não tem ninguém dormindo, como o pessoal, está tudo anestesiado. Não é assim. As coisas estão acontecendo. Tanto que nós tivemos aí, já há 5 dias seguidos, uma reversão muito forte dos seguidores do bolsonarismo nas redes digitais, com pesquisas e prospecções técnicas e científicas, mostrando que, pela primeira vez, a crítica ao bolsonarismo dentro do próprio campo bolsonarista nas redes digitais foi maior que a adesão. Então, o momento, inclusive, é muito propício para digamos, um adensamento do discurso de resistência e de ação da esquerda progressista ou da oposição ao governo Bolsonaro. Como eu tenho lido e como eu tenho visto as notícias, quer dizer, o governo Bolsonaro não consegue sair desse efeito Queiroz de jeito nenhum. Sempre tem notícia nova, sempre tem rebotes da matéria, né? Você tem sempre um desdobramento. E a situação entre Globo e Bolsonaro não é tranquila, como a gente pode perceber no dia a dia. Uma coisa inédita que aconteceu, não sei se vocês perceberam isso, pela primeira vez, a Globo, através de uma jornalista, Ana Paula, esqueci o sobrenome dela, ela criticou a Record diretamente com relação à entrevista que a Record fez com o Flávio Bolsonaro. Olha o ponto que nós chegamos. A Rede Globo criticando a própria metodologia, digamos assim, jornalística da sua concorrente Record. Porque isso ficou... A Record e o SBT, que são as duas maiores emissoras depois da Globo, estão muito assanhados também. E eles também não querem o bem do Brasil, coisa nenhuma. Ninguém ali, nenhuma emissora de televisão pensa em nada. Eles pensam simplesmente nos programas de publicidade que eles têm. Né? No faturamento. É economia. Né? É sempre o dinheiro. E eles estão ali de olho nessa guerra entre Bolsonaro e Globo, porque sempre vai sobrar alguma coisa. Vai sobrar alguma coisa. O Bolsonaro já deixou claro que tem predileção pela Record, pelo SBT também, né? O Silvio Santos, grande. Mas a Record se mostrou uma emissora chapa branca, oficial do governo. É lá que todos vão dar entrevista. Em primeiríssima mão, dos momentos mais dramáticos. Eu achei até interessante isso. Sinceramente, é muito interessante que tempos atrás, mesmo com o PT no governo, Fernando Henrique no governo, Temer no governo, qualquer coisa mais sensível, por exemplo, o escândalo da JBS no governo Temer. Quem vazou foi a Globo e quem fez entrevista em primeira mão na sequência foi a Globo. Sempre é a Globo. É como se ela fosse o púlpito, o estandarte, né, da comunicação da população brasileira, o Jornal Nacional. E agora isso foi quebrado pelo Bolsonaro. Ele vai para a Record. O Flávio Bolsonaro não vai dar entrevista para a Globo. Ele dá entrevista para a Record. E isso eu acho que incomoda, atinge o brio
É interessante, tá, gente? É muito interessante que isso esteja acontecendo, embora o Bolsonaro seja essa aberração que nós sabemos, a Globo precisava experimentar esse tipo de situação. Veja que no âmbito de toda essa degradação política brasileira, de todo esse acúmulo de poder da Rede Globo e tudo mais, quando você tem esses dois segmentos em conflito aberto, passa a ser alguma coisa interessante, porque muda a lógica. A lógica que sempre foi repetida anos a fio de a Globo dominar o esquema de comunicação social do país, né? Então, é interessante, a Globo está sentindo esse tipo de golpe. É interessante você ver, né? São dois pesos pesados se estapeando o tempo todo, e os dois cansados, e os dois tomando golpes, Globo e Bolsonaro. E a gente vai assistir isso se prolongar por mais tempo. A Globo não está de brincadeira. A cobertura que ela faz do caso Bolsonaro-Queiroz é uma cobertura abertamente agressiva. Há uma chance de haver algum tipo de conciliação no futuro próximo, evidentemente, porque a Globo não está interessada no país, está interessada em nada. Está interessada simplesmente no dinheiro e nas suas carteiras de publicidade. Se o Bolsonaro acenar para a Globo de alguma maneira, ela vai voltar para o lugarzinho dela de sempre, né? Bom, dito isso, vamos passar para mais um assunto aqui. Deixa eu colocar mais um pouco de... Que linda voz da Valéria Lobão. Tudo bem com vocês aí? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui nos comentários da transmissão da live. Saudações a todos vocês. Obrigado pelos coraçõezinhos. Onde está o ele não? A gente perguntando aqui. Vamos ver. Saudações para o Brasil inteiro. Tudo combinadinho. Conde André Barbosa dizendo aqui. Bom, vamos lá para mais um tópico aqui da nossa live. Então, um general na presidência da República, mais uma vez, e não é qualquer general, é o general Mourão, que foi selecionado para ser o vice-presidente do Bolsonaro, na Bacia das Almas. Não sei se vocês se lembram, ninguém queria ser vice do Bolsonaro. Como é que é o nome daquele congressista? Agora me escapou, ligado com os evangélicos e tudo mais. Na verdade, o Magno Malta, né? Magno Malta foi cotado foi convidado para ser vice do Bolsonaro e não aceitou. Isso, inclusive, pegou muito mal, deixou o bolsonarismo muito magoado, tanto que a vingança deles foi chamar a Damares Alves, que foi assessora do Magno Malta, para ser ministra dos direitos humanos, aquele ministério monstrengo que acabou se tornando um monstrengo nesse momento. Porque a Damares, quer dizer, as declarações que ela dá, essa coisa do veste rosa, veste azul, quer dizer, nos direitos humanos, a pessoa está totalmente apartada da discussão contemporânea sobre direitos humanos, direitos da mulher, de minorias. Então, fica sendo mais um episódio bizarro, pitoresco desse governo, basicamente só para fustigar o Magno Malta. A nomeação da Damares foi provocação. Eles são muito infantis. A gente percebe isso. Tudo bem? Vocês percebem isso, né? Eles são muito infantis. Nomeação de amizade. O Bolsonaro designou um amigo para ser o líder do governo na Câmara, que é um deputado de Goiás. Esqueci o nome dele nesse momento, me escapou, são muitos nomes. E é tudo na base do amadorismo explícito. Isso, veja, enfraquece, unanimidade, inclusive na imprensa tradicional, o que resta de bolsonarismo, né? Tem um certo ar de fim de festa, vamos dizer assim, no próprio jornalismo brasileiro, que eu tenho percebido nesses últimos dias. No fim de festa,
Quer dizer, Bolsonaro foi eleito, toda essa atrapalhada no governo de transição, fazendo uma transição com o governo Temer. O governo Temer parecia até sério perto do governo Bolsonaro nesse momento. Essa legião de militares, com todo respeito, já falei aqui várias vezes, lugar de militar é no exército, não é na administração pública. São exceções, né? Uma ou outra coisa. Não tomar conta totalmente, fazer um governo tutelado pelos militares. O STF também está nessa condição. Você tem o Toffoli diretamente, né, designou como assessor um general. Esse general foi nomeado pelo Bolsonaro para assumir um cargo dentro do governo, e não bastasse, o Toffoli designou outro general para trabalhar diretamente com ele dentro do STF. Eu acho que tudo isso tem um nome, né? É o pânico do Lula, quer dizer, como a democracia, como o adversário político da esquerda, do PT, basicamente do PT, que é o maior partido de esquerda brasileiro, o maior partido brasileiro, e, consequentemente, também de esquerda, o maior partido brasileiro. De não se conseguir derrotar o PT nas urnas, no plano nacional, evidentemente, porque nos planos estaduais e municipais você tem aí uma heterogeneidade muito maior. Mas no plano nacional é difícil, porque o Brasil tem certas características que vinham levando o PT a se reeleger indefinidamente. Por isso que eu digo e saliento sempre aqui que é importante que a gente constitua um adversário político. Talvez isso seja o desafio mais importante. Vocês estão me acompanhando aí? Está todo mundo curtindo a live? Vocês estão indo na minha direção hoje? A transmissão está boa para todos vocês? Bom, vou seguir. É importante constituir esse adversário político. O PSDB poderia ter se consolidado como um adversário consistente, legítimo, que representasse uma direita liberal ou uma social-democracia meio avacalhada, que sempre foi o papel deles, né? Tecnocratas. O PSDB, na verdade, ele encarnou durante muito tempo, a despeito da incompetência, dessa tecnocracia do inferno do PSDB. Na verdade, essas características eram muito dóceis e interessantes para o mercado financeiro. São políticos fracos, são políticos que aceitam pressões do mercado. Eles deixam isso sempre muito claro. Serra, Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, é um perfil de político que ganhou, inclusive, espaço na cena brasileira. Ganhou muito espaço, quer dizer, um partido que até essas eleições era um partido importante, agora não é mais. De qualquer maneira, é interessante a gente lembrar que esse perfil do PSDB tá vago, esse espaço agora político brasileiro. Porque agora polarizou de uma vez. Polarizou, entre aspas, porque o PT não é um partido extremista. Isso é muito falso quando as pessoas associam o PT à radicalização. O PT não é nada disso. Evidentemente, a esquerda, né, quando a questão é direitos humanos, quando a questão é o direito do trabalhador, a esquerda é intransigente e parece estridente. E, para alguns empresários, né, parece daí, em função disso, extremista e radical, entre aspas. Mas não é. O PT é um partido que é muito conciliador, respeita demais toda a sociedade brasileira. Muita gente acha que isso é até um defeito. Eu não acho. Eu acho que isso é uma das virtudes do PT. É um partido que sabe conversar com os segmentos da população brasileira, com o empresariado, sabe conversar com setores evangélicos também. Acho que faltou um pouco mais nessas últimas eleições, evidentemente, mas o momento era atípico. O momento era muito terrível. Eu falei para vocês ontem do artigo do Marcos Coimbra, em que ele deixa ali, ele explica, desenha para a gente o que aconteceu nas eleições de 2018 no Brasil. Você tem um momento que realmente foi no setor evangélico que a eleição foi decidida. 10% de eleitores, basicamente
evangélicos do sexo feminino decidiram a eleição em favor do Bolsonaro. Várias questões. Acho que não adianta tanto mais agora também ficar vendo as razões que levaram o Bolsonaro a vencer as eleições de 2002. Acho que vira logo essa página. Vira logo. Porque, sabe, você ter certeza, por exemplo, de que nenhuma instituição brasileira do Poder Judiciário vai apurar as fraudes eleitorais. Isso ficou tão claro. As fraudes pelo WhatsApp, pelo Telegram, enfim, pelas plataformas digitais, com propagação de redes. Eu acho que resta para a gente pesquisar esse tipo de fenômeno. A conversa que eu tive com o Fabiano Leitão foi muito esclarecedora nesse sentido. Porque o Fabiano Leitão, trompetista da democracia, ele conhece esses meandros, ele acompanhou como o Carlos Bolsonaro constituiu uma rede de soldados recrutados digitais para propagar o que ele quisesse. Gente que iria propagar conteúdo sem perguntar da procedência, da veracidade, simplesmente como se fosse um grande game, como se fosse um grande jogo, mas com essa característica hierarquizada. E o Leitão coloca muito bem e diz que isso tem a ver com a militarização do bolsonarismo e da campanha do Bolsonaro. Então, todas essas situações são agora parte da história. Nós temos realmente que pensar em como plantar novamente uma nova agenda para o país, e aí entra a questão mais importante, tanto para o Leitão, quanto para o Breno Altman, quanto para o Florestan Fernandes, quanto para o Leonardo Atush, para todos os comentaristas, debatedores da cena, né, da blogosfera progressista brasileira, que é o Lula livre. É a única condição do Brasil retomar o curso da história mais uma vez. Nós estávamos nessa direção quando veio a eleição e quando veio o TSE para impedir o direito do Lula ser candidato a presidente da República. Naquele momento, quando o Haddad foi obrigado a assumir a candidatura Lula, nós tivemos mais uma vez um solavanco da história, um tranco na história. Bom, vamos falar um pouquinho dessa situação, então, do general Hamilton Mourão assumindo a presidência da República. É interessante porque como o governo está tão desorganizado, com alas já se digladiando dentro do próprio governo, a ausência do presidente eleito, que teria de ter aí a liderança, né, por todos os setores que compõem o governo, ela pode provocar um estilhaçamento ainda mais forte. Você tem a crise dos filhos, Flávio Bolsonaro. Tem um texto hoje, deixa eu ler um trecho de um texto de um sociólogo que escreve na Folha de São Paulo, o nome dele é Celso Rocha de Barros. É delicioso o texto dele, esse comecinho, que ele começa a falar do Flávio Bolsonaro. Vou ler para vocês aqui, né? Na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro, filho menos maluco do presidente da República, olha o sabor literário da prosa do Celso Rocha de Barros, entrou no STF para exigir foro privilegiado, interrupção das investigações do caso Queiroz e anulação das provas, bem como ativação da cláusula do acordo secreto com Netanyahu, que prevê a reconstrução do Templo de Salomão e, consequentemente, a nova vinda de Jesus. Está sendo irônico aqui, evidentemente, né? Afinal, a essa altura, Flávio só se salva com um milagre. Se Jesus não se prestar ao papel, talvez Renan resolva. Renan Calheiros. Já você tem uma situação política bastante delicada em Brasília, tensa, e o Renan Calheiros aparece agora como uma figura, né? Muita gente dizendo, e eu concordo, que o Renan Calheiros acenou para o Flávio Bolsonaro. Não sei se vocês viram isso. Deu uma entrevista dizendo assim, não, ele é um cara respeitável, Flávio Bolsonaro, né? Renan Calheiros sendo Renan Calheiros. Mas muita gente interpretou esse elogio do Renan Calheiros ao Flávio Bolsonaro como
uma fragilidade muito grande do governo. Quer dizer, o Renan Calheiros está com o PSL na mão aqui para se reeleger presidente do Senado. É complexo, né? Eu tinha dito para vocês que o enunciado político ele tem que ser interpretado, codificado, com outros princípios que não a codificação de um enunciado trivial do dia a dia, ou mesmo de um enunciado dentro de um mundo acadêmico, científico, né? O enunciado político é diferente. Dá licença que eu vou tomar uma aguinha aqui. Deixa eu ver se a querida Valéria Lobão está cantando, hein? Quem é que já me viu chorar? Sofrer foi o prazer que Deus me deu. Eu sei sofrer, sem reclamar. Quem sofreu mais que eu não nasceu. Renan Calheiros, então, dessa situação do Renan Calheiros se assanhar e dizer, não, Flávio Bolsonaro, está tudo bem, porque o Renan Calheiros é infernal nesse sentido, ele conversa com quem for. E o Maia já não. O Maia fez uma coisa que quem quer ser presidente de alguma casa jamais faz e jamais fez. Ele dispensou, antes de conversar, o apoio do PT. Você sabe, dentro do Congresso Nacional, as disputas políticas elas não se dão na mesma temperatura que fora do Congresso Nacional, que se dá pela imprensa, por exemplo. Porque ali dentro eles têm que conversar uns com os outros. Então, o Rodrigo Maia queimou essa regra tácita que existe dentro das casas. O Renan Calheiros está lá flanando, e agora tem muita gente que já está com medo do Renan Calheiros, justamente por ele ser um cara do diálogo. Que é um cara do diálogo dentro de um Congresso e dentro de um governo tão fragilizado, fica com muito poder. Então o Renan Calheiros assusta, né? Que ali as pessoas, o bolsonarismo, acho que é uma definição para o bolsonarismo poderia ser assim: o bolsonarismo não tem proficiência política, eles não fazem política, eles lidam com outros tipos de pressões para ascender o poder, né? Tanto que a própria mobilização eleitoral do bolsonarismo é uma mobilização digital, artificial nesse sentido, calcada em propagação de fake news e tudo mais. É repetitivo dizer isso, mas a gente repete para poder fazer a análise do que está acontecendo nesse momento. Então, o Renan Calheiros ele se coloca como uma ameaça a esse sistema, que, na verdade, é um antissistema, né? É um antissistema. Bom, o que a gente tem agora no horizonte, então, desse governo que vai se apresentando? O Hamilton Mourão assumindo a presidência interina, ela vai se alastrar, Bolsonaro vai ficar 4 longos, quer dizer, também inusitadamente muito tempo em Davos, não sei o que ele vai fazer tanto tempo lá em Davos, vai ser engraçado acompanhar a agenda do Bolsonaro, e quando ele voltar ele tem a cirurgia. Então o Mourão tem um traço de personalidade, ele tenta parecer que é muito respeitoso ao Bolsonaro e tudo mais, mas o Mourão ele já deixou claro em algumas entrevistas que ele tem projeto próprio, né? Ele tem voz própria, dicção própria, projeto de poder pessoal. Lealdade dentro do bolsonarismo realmente é uma palavra que é difícil de difícil de aparecer, a palavra lealdade ali dentro. Então, a gente tem uma situação perigosa. Ainda mais que você tem tantos militares dentro do poder. Como eles vão conversar? Como eles vão negociar com o Mourão a partir desse momento? Será que eles vão tomar atitudes? Será que eles vão consultar o Bolsonaro para fazer algum tipo de movimentação dentro do governo? É um momento delicadíssimo, porque é um momento justamente em que o ano legislativo vai começar. Certo? Eu vou introduzir uma questão aqui para vocês interessante, que também tem a ver com o governo Bolsonaro diretamente, que é uma declaração que a Marina Silva deu hoje. Depois eu vou falar do Steve Bannon e da reunião que ele teve com o Olavo de Carvalho nos Estados Unidos, para a gente fazer aí uma amarração final na nossa live.
A Marina Silva deu uma entrevista hoje falando do designado, como é que é o nome dele, para o Ministério do Meio Ambiente, que é aquele que foi candidato a deputado pelo Partido Novo, uma campanha bastante sórdida de contra petista, contra sem terra, fazendo apologia de armas e apologia de execução, né, da esquerda, de PT, do sem terra e tudo mais. Ricardo, eu esqueci o sobrenome dele. Se alguém lembrar, por favor, coloca para mim aqui. A Marina Silva se deu conta, finalmente, né, o que aconteceu com o Brasil. É muito curioso isso, e a gente lamenta muito que alguns atores políticos da esquerda, suposta esquerda progressista, tenham se acovardado tanto e escolhido esse desejo irrefreável por protagonismo, esquecendo de que você não constrói um país assim, querendo só a sua liderança. Você tem que construir isso ao longo dos anos e com muita gente e com muitas lideranças. Então a Marina Silva criticou ferozmente o PT, depois que saiu do PT. É uma crítica de muito ressentimento, mas qual que é o resultado prático dessa crítica? Quer dizer, não conversou com o PT em nenhum momento. Apoiou o Haddad no segundo turno. Vamos admitir que ela apoiou o Haddad no segundo turno, evidentemente, para evitar o Bolsonaro. Mas ela percebe o que aconteceu com o Brasil nesse momento, com o derretimento, mas ela apoiou o impeachment também, vamos lembrar disso, né? Com a retirada de uma presidenta legítima do poder, do governo. O ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, a Marina Silva diz, ele vai liquidar o Ministério do Meio Ambiente. Basicamente é o que ele está fazendo. Ele está liquidando o Ministério do Meio Ambiente para atender a interesses. Ele é um cara totalmente ligado ao agronegócio, totalmente ligado a interesses ultraconservadores, não tem nenhum compromisso com a questão indígena, nenhum compromisso com o combate ao desmatamento, pelo contrário, são pessoas que, na verdade, querem estimular esse tipo de ação de invasão de terras indígenas. Nós já estamos tendo no Brasil invasões generalizadas nas terras indígenas. Generalizadas, porque a senha foi dada. Os ruralistas, fazendeiros, perceberam que o governo não está nem aí para os indígenas. E eles estão invadindo. E o indígena vai fazer o quê? É delicadíssimo isso, é terrível, é holocausto, né? Eles estão sob muitas ameaças. Teve uma foto de os índios, acho que do Pará, uma foto linda do Sebastião Salgado, que fotografou aquelas etnias ali. São índios que estão sendo assassinados, estão tendo suas terras invadidas por fazendeiros ali da região. É uma situação dramática. Então, é lamentável, e a Marina Silva, que tem a origem, não é indígena, mas do Acre, tem uma ligação muito forte, e a gestão dela no Ministério do Meio Ambiente, a Marina Silva, era respeitada no mundo inteiro. Depois que a Marina Silva deixou o PT e passou a cultivar uma agenda junto a interesses muito do mercado brasileiro, uma coisa muito assim, totalmente desgarrada da questão social propriamente dita, das lideranças sociais, ela suicidou a carreira dela, o prestígio internacional que ela tinha. Ela deve ter prestígio internacional em alguns lugares do mundo ainda, mas no momento em que ela era ministra, ela era importantíssima, das lideranças do meio ambiente mais respeitadas do mundo. Você vê a diferença que faz quando você está sozinho numa luta política, uma luta que você tem, que você trava, você mergulha de corpo e alma. A Marina Silva era assim. Você tá dentro de um partido político que representa toda essa
legitimidade de uma causa, a tua presença no mundo e no seu país, ela fica muito mais forte. A Marina Silva, o que aconteceu? Ela saiu do PT, ficou se fragilizou totalmente. Né? Bom, uma leitura que eu faço. Nós estamos no momento hoje, então, assim, é importante essa questão do partido político, que durante todo o tempo, praticamente, foi criminalizada no Brasil. O Brasil é um país muito esquizofrênico. Passou 20 e poucos anos de ditadura militar, com ilegalidade de várias situações, por exemplo, a própria política partidária. Você tinha poucos partidos, você tinha só a Arena e MDB, basicamente, a ditadura militar. Depois da ditadura militar, virou um carnaval. Aí pode ter uma porção de partidos. Mas isso não é necessariamente ruim. Muita gente critica que tem 30 partidos políticos no Brasil, mas isso simplesmente, querido, é uma premissa, inclusive da Constituição de 88, mas para realmente tirar aquele fantasma da proibição e da limitação da ação política. Então, você quer ter um partido, você segue certas regras, né? E aí você vai ter nanicos, como nos Estados Unidos também tem partidos nanicos. É que lá a situação é um pouco diferente. Mas eu acho que é muita esquizofrenia, né? E a partir do momento da redemocratização, você vê como o Brasil funciona por interesses que são interesses basicamente ligados à Rede Globo de televisão, à elite e à classe média subserviente brasileira escravocrata. Basicamente, isso define esse lado do mal da sociedade brasileira. E aí você tem toda uma massa de trabalhadores, né, que representam realmente a maioria da população brasileira esmagadora, e que, se deixar essa população falar com algum nível de informação, eles vão, mandato sim, mandato não, eleger um partido com as características do PT, no mínimo, que tem representatividade real sobre as questões, as querelas sociais, as demandas sociais do país. Com uma concepção específica, realmente. É por isso que eu saliento, mais uma vez, porque eu não quero me parecer tão repetitivo, mas é preciso constituir um adversário. Se não se constituir um adversário que possa realmente ser uma opção democrática viável ao petismo, a essa estrutura que conquistou boa parte dos corações brasileiros, é dona de 30% da adesão do brasileiro, coisa que nenhum outro partido tem, vai ficar difícil de manter uma democracia. Que é a grande espetáculo da democracia, o grande tesão da democracia é você ter duas correntes estabelecidas. Eventualmente uma terceira via aqui, outra ali, mas tem que ter duas correntes estabelecidas, sólidas, que preservem a democracia, que gostem da democracia. Qual foi o problema dos últimos anos aqui no Brasil? O único partido político que gostava, que prezava, que respeitava a democracia era o PT, o PCdoB. Mas em escala, vamos dizer assim, a gente pode falar do PT. Porque o PSDB não respeitou a democracia, brincou com a democracia. Embarcou no golpe e mergulhou de cabeça. Nós tivemos aí a autocrítica do Tasso Gereissati, muito eloquente com relação a essa atitude do PSDB de mergulhar na conspiração para tirar uma presidenta honesta da República, do seu cargo. E aí os outros partidos não podem nem falar, quer dizer, a fisiologia do PMDB, até um certo ponto da história brasileira, PMDB e PSDB respeitaram o jogo da democracia. Até um certo ponto eles respeitaram. Diante das limitações, né, dessa ordem que ia se impondo ano após ano, com o PT sendo reeleito para o cargo mais importante do país e definindo as políticas do país inteiro. Você vê que quando o PT foi governo, ele mudou
toda a lógica de governança de todos os estados e municípios. É muito forte isso. Quando o Fernando Henrique era presidente do Brasil, eram coisas meio difusas, estancadas. Você tinha o governo federal, era tudo meio separadinho, sabe? Evidentemente, você tinha algumas sinergias ali acontecendo também, mas a escala era muito diferente. Era pequena. O PT subverteu todas essas regras. Mudou a maneira da governança municipal, estadual. Pelo volume de políticas que fazia e justamente pela qualidade, vamos dizer assim, das suas políticas públicas que eram resolvidas, que eram acordadas com a população, com fóruns, com congressos, tudo era discutido. Por exemplo, jamais pensar em sã consciência uma decisão dessa unilateral de liberação da posse de arma pelo Brasil. De maneira generalizada, assim, por decreto. Puf. É totalmente diferente. Totalmente diferente a concepção de Estado, de sociedade, de um e de outro. Agora, vamos admitir o seguinte, o PT não é o dono, e a esquerda, tampouco a esquerda, da verdade absoluta sobre a gestão das sociedades, sobre como políticas de governança para as sociedades. E o que precisa? Precisa de um outro campo estabelecido, mas que preze a democracia. Então, a gente está nesse impasse. A gente está no impasse e justamente o campo que chegou ao poder, ao governo, é um campo que não preza a democracia, não gosta da palavra democracia, não usa a democracia no discurso. Nem demagogicamente, quer dizer, eles têm alergia à palavra democracia, à palavra inclusão, é uma questão discursiva muito forte. Então, eu acho que esse projeto, quer dizer, de um lado você tem a bandeira Lula livre, Lula Nobel da Paz, já está com quase 500 mil de assinaturas, requerimento internacional para o Lula ser laureado com o Prêmio Nobel da Paz por tudo que ele representou, por tudo que ele fez pelo país dele e pelo mundo. O Lula não ficou limitado só ao território nacional. Ele foi uma peça importantíssima na geopolítica mundial. Influenciou positivamente muitos países do mundo a combaterem a miséria, a fome, a produzirem programas sociais eficientes, sem aquele compromisso eterno com as teorias de gabinete econômicas, do mercado, as cartilhas do FMI, que o Macri usou agora na Argentina e vai deixar o governo, vai entregar uma Argentina muito mais endividada, muito pior, com desemprego maior, com inflação maior do que quando pegou da Cristina Kirchner. Ele que prometeu tantas maravilhas durante a campanha argentina. O Macri, esse Macri que veio aqui, acabou de se encontrar também com o Bolsonaro para ameaçarem a soberania da Venezuela. Que a gente vê na América Latina essa avacalhação total. Os países não conseguem resolver os seus problemas e vão querer resolver os problemas dos outros. É deprimente, é infantil, né? É coisa do garoto que não tem um brinquedinho, quer brincar com outro. Quer dizer, as crianças são muito mais éticas, são muito mais têm muito mais legitimidade nas suas demandas do que esses grupos aí que estão no poder. Bom, deixa eu ver se tem comentários aqui, né? Porque deixa eu colocar aqui a Valéria Lobão mais um pouquinho, porque eu fico falando. Vocês estão me acompanhando aqui. Então, saudações a todos vocês. Osmar Costa Lima, Marli Alheiros, Patrícia Quesada, Maria Nízia, Andréa Cristina de Souza, Rita de Cássia Luiz, Ana Cecília Austrégésia Lumereda, assistindo pelo YouTube, muito obrigado. Quero pedir para vocês, inscrevam-se no meu canal, mais uma vez pedindo para vocês se inscreverem no meu canal. Foi uma enxurrada de inscrições de ontem para hoje, mais de 1.500 inscrições, eu estou muito feliz. E quero reforçar agora na transmissão também pela TV 247 para vocês que são inscritos na TV, já são inscritos na TV 247, por favor, também se inscrevam
no canal do Gustavo Conde no YouTube, tá? Para achar é muito fácil. Você vai no YouTube ali, põe Gustavo Conde, dá Enter. Vai aparecer ali na primeira posição o meu canal. Aí inscrevam-se no meu canal. Vocês que já são associados, que já estão inscritos na TV 247. Peço para vocês, porque daí a gente vai adensando, vai dando mais capilaridade para o nosso canal de jornalismo, de produção de conteúdo, muitas novidades para vocês. Eu quero repetir, quero reiterar aqui que eu vou fazer uma série de entrevistas. Já comecei hoje com o trompetista da democracia. Amanhã, ainda não sei, mas na quarta-feira eu vou ter um papo com meus amigos linguistas, Pablo Arantes e Leonardo Couto. Grandes figuras. Nós trabalhamos juntos, estudamos juntos na Unicamp. Eles estão muito conectados com questões da linguagem, da política, da comunicação. E a gente vai bater um papo, né? Vai ser descontraído, vai ser muito gostoso. Nesse mesmo dia, também tem um papo com o Círio Pocente, que é um dos linguistas mais importantes do país, na quarta-feira. Na quinta-feira, eu converso com a Ana Decker, a grande cantora, a voz maravilhosa, está lançando um trabalho novo pelo Spotify e também CD físico, e ela está buscando captação para esse CD físico, e nós vamos conversar sobre isso. Ana Decker, sensacional. E na sexta-feira converso com a historiadora Gláucia Fracaro, um livro sobre o trabalho da mulher no começo do século XX, né? A sindicalização da mulher no Brasil. É um assunto sensacional, e ela vai conversar com a gente. Então, sempre ao meio-dia, tá? Pelo meu canal no YouTube, convido todos vocês a participarem dessa jornada de entrevistas que eu quero que seja diária. Fabiano Leitão, falei com ele hoje. Vocês têm que ver a entrevista com o Fabiano Leitão, foi muito legal. Na retransmissão pela TV 247, nós iremos transmitir, na sequência desta live, a entrevista com o Fabiano Leitão. A conversa foi muito boa. Fabiano tem muita clareza, ele é um cara que personifica, que inspira muita gente pelo Brasil com aquele trompete dele, invadindo os links da Globo. É um momento importante, os lulaços que ele fez. Ele conta da carta que ele recebeu do Lula, ele e o Rodrigo Pilha, da emoção que foi receber a carta. E o Fabiano Leitão mostra um lado que pouca gente conhece, muita gente já ficou muito feliz de conhecer esse lado do Fabiano Leitão, que é o lado intelectual, é o lado da interpretação das coisas, da interpretação, e o Fabiano Leitão tem um talento muito grande de traduzir em miúdos, de trazer em letras claras a questão da disputa política que se coloca nesse momento. Ele falou muitas coisas interessantes. Uma coisa que o Fabiano Leitão tem de especial é que ele conhece o modus operandi do adversário. Ele é um cara que se infiltra. É difícil você ter isso na esquerda. Porque a esquerda tem muito, né? É muito difícil você... Porque um direitista fascista se infiltrar na esquerda é fácil. Porque a esquerda é maravilhosa. A gente tem tesão, a gente sente o país, a gente tem libido, a gente faz festa, a gente tem conteúdo, a gente canta, a gente dança. Né? A esquerda é fácil se infiltrar na esquerda. Agora, se infiltrar na direita é difícil. Né? Já pensou? Se infiltrar no MBL, por exemplo? Que tristeza que não deve ser, que sacrifício que não deve ser uma coisa dessa. Ou no PSL, ou nesses nichos fascistoides aí espalhados pelo Brasil, quer dizer, é uma coisa terrível, né? É broxante, né? Impotência, ejaculação precoce, tudo que você imaginar. Bom, só para dizer, metaforicamente, da dificuldade que é. Porque o Fabiano Leitão, mas não é que ele é infiltrado, assim, ele conhece, ele vai atrás, ele sabe o que está acontecendo nas redes digitais, nas mídias da direita fascista brasileira. Ele sabe qual foi o caminho que o Carlos Bolsonaro percorreu para produzir e arregimentar essa população de soldados que elegeram Bolsonaro. Então, ele sabe como é que funciona essa dimensão hierarquizada dentro do bolsonarismo. Eu falei para ele o seguinte, o momento é bom por quê?
Porque essa dimensão digital do bolsonarismo, nesse momento, ela está abalada. Ela está assustada com o escândalo Queiroz-Flávio Bolsonaro. Eles estão vendo o castelo de cartas deles se despedaçarem todos, né? As cartas todas caindo. Isso foi largamente divulgado, rastreado, analisado, comentado pelas agências de análise de internet e por comentaristas políticos da cena brasileira. Eles estão, digamos assim, em momento convulsionado. Os filhos pararam de tuitar naquela velocidade porque estavam sendo muito atacados. O Flávio Bolsonaro apareceu chorando, né? Aquela coisa, homem não chora, né? Hoje pediu, toca aquela música, Conde, o homem também chora, menina morena. Eu não vou tocar hoje porque vocês sabem que eu estou ainda preparando aí o sistema de som para voltar a fazer as músicas para vocês. Fico com muita vontade, vocês nem imaginam como eu gosto da hora da música e agora me sinto limitado de não poder fazer esse momento porque em função dessa limitação aí do notebook. Triste, mas eu fico na fissura porque é um momento importante para mim, falei disso para vocês ontem. Então, assim, só para fechar um pouco a programação do canal do Conde no YouTube, peço para vocês se inscreverem no meu canal, vamos atingir 10 mil aí, vamos tentar o mais rápido possível atingir 10 mil, porque daí o YouTube me dá algumas regalias, alguns recursos a mais. Então tem toda uma programação que eu estou elaborando aqui com muito carinho para vocês. Então fiquem atentos, ativem o sininho, acho que é assim que faz para você ter a notificação. Na medida do possível, eu retransmito também pelo Facebook, que é um lugar... O Facebook do Conde, o meu Facebook, galera. Então vocês que estão me assistindo também aí pela TV 247, estão nesse momento aí curtindo a live do Conde. Vocês que estão aqui curtindo a live do Conde comigo ao vivo, no meu canal e no Facebook. O Facebook é um lugar, é a minha base, né? A minha base de atuação e de propagação das minhas ideias, das minhas interpretações e do conteúdo que eu posso produzir. O Facebook é o grau zero. Então, assim, eu também quero sugerir o seguinte, eu já extrapolei a quantidade de amizade. É a nossa casa. A Ana Della Pina está dizendo aqui, o Facebook é a nossa casa. É a nossa casa. Eu me sinto em casa no Facebook, realmente. Tem muitas virtudes, né, do ponto de vista da sinergia e da interação. Essa live nasceu dentro do Facebook. E agora ela está migrando para o YouTube. Definitivamente. Mas, o que eu quero dizer e trazer para vocês? Me sigam no Facebook. Então, meu perfil é público. Gustavo Conde é meu perfil, não tem limitação nenhuma. Vocês podem acompanhar tudo, ver minhas fotos com meu filho. Tá, beleza. Então, vocês me seguindo pelo Face vão acompanhar muito mais de perto as minhas movimentações, digamos assim, de prospecção de informação ou de leitura de algum fenômeno que esteja acontecendo naquele momento específico. Agora eu também estou no Twitter. No Twitter é @CondeGustavo. Também é fácil de me achar. Eu vou colocar tudo isso no perfil do YouTube. Tem o meu blog também. Então, várias dimensões. Mas o Facebook, se você quiser curtir, tá perto, se comunicar comigo com muito mais rapidez, me siga no Facebook, tá? Pode me pedir amizade também, porque de vez em quando eu dou uma chacoalhada ali nos meus amigos, eu dou uma gerenciada, porque o que a gente faz? Os amigos que não interagem muito vão ficando para trás, né? Aí, às vezes, eu dou uma mexida ali no conjunto de amigos e vejo que tem muita gente com sangue no zóio querendo entrar, né, para a comunidade ali, nossa, e aí eu faço um gerenciamento. Então, isso também está valendo, beleza? Então, fica aí esse recado, e sempre deixando recado para as inscrições. Deixa eu ver que oração, quanto tempo a gente tem. Nossa, já acabou a live do Conde, acabou, e eu nem tomei meu gole d'água. Deixa eu colocar aqui a Valéria Lobão mais um pouquinho. Tudo bem? Eu estava meio cansado hoje, não estava? Olha, então eu estou preparando muitas coisas. As entrevistas vão ser bem legais. A gente vai poder... enfim, vai ser muito gostoso, né? Poder trocar ideias assim. Esse instrumento
do Hangout, do YouTube. Nós estamos juntos, todo mundo aqui. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Super feliz com a nossa sinergia, com a nossa interação. Um grande beijo. Amanhã estamos de volta. E amanhã estamos de volta já também com entrevista. Eu aviso pelo Facebook, pelo Twitter. Tá bom, gente? Um grande beijo para todos vocês e até a próxima live do Conde. Valeu.